Fala aí, eu sou o Luiz Otávio, você está nos Dois Faladores e no vídeo de hoje, um acidente faz com que o Homem-Formiga e toda a sua família sejam levados para o Reino Quântico e lá eles vão descobrir que existe alguém muito mais poderoso do que eles já enfrentaram, o Conquistador Kang. Essa é a história de Homem-Formiga, Vespa e Quantumania, mas afinal, vale o ingresso? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, não deixa de se inscrever, clica aqui no sininho para receber as notificações que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal e também clica aqui no curtir que ajuda a gente um bocado. A história do filme Homem-Formiga, Vespa e Quantumania é muito básica. É uma aventura procedural, você tem ali o seu início, o seu meio, o seu fim, sem muita dificuldade de entender o que está acontecendo, sem exigir muito de esforço para compreender a trama, não tem reviravoltas, não tem plot twists, não tem nada. Você tem ali um Homem-Formiga que se torna uma pessoa bem-sucedida depois de ser um vingador e depois de ter ajudado a salvar o mundo, algo que ele faz questão de frisar sempre que pode, lança um livro, inclusive, contando sobre as suas experiências como um vingador. E, ao mesmo tempo que, se por um lado a vida dele como celebridade está indo muito bem, a vida da Hope também, agora administrando as empresas do pai também, está tudo caminhando muito direitinho, existe ali ainda uma dificuldade nos termos de como lidar com a filha dele. Ele ainda vê como, a Cassie, né? Ele ainda vê como uma criança, muito porque ele perdeu 5 anos de crescimento dela. Isso é mencionado no filme, inclusive, algumas vezes. Nem algo que o filme também vai ficar batendo o tempo todo, mas é mencionado algumas vezes, então existe ali aquela diferença, fora já o próprio ruído de comunicação que existe normalmente enquanto você tem um filho crescendo com os pais. Eles, por um acidente, são levados para o Reino Quântico, e aí vocês começam, então, vocês, né, a gente que está assistindo, melhor dizendo, começa a ser apresentado a literalmente um outro reino. Assim, lá eles vão então encontrar novas civilizações, novas criaturas, e aí que nem eu falei no saindo do cinema, né? É Funko pra tudo quanto é lado, é boneco pra tudo quanto é lado. Quando eu estava assistindo o filme, me lembrou muito Star Wars. What? E calma, nerdola, eu não estou falando que Homem-Formiga é Star Wars, eu estou falando que lembra muito a ideia de você ter várias criaturas que são construídas, várias criaturas que fazem parte de um determinado universo, cada uma com a sua característica, cada um com sua especificidade, mas que você consegue perceber uma unidade entre elas. Tem uma hora, inclusive, que eles estão como se fosse um restaurante, lembra também as idas a bares e restaurantes que tem no Star Wars, mas aí também, não estou, como eu falei, não estou dizendo que Homem-Formiga Quantumania é o Star Wars da Marvel, longe disso. E aí, você tem então a chegada de Kang, ou melhor, nós passamos a conhecer melhor Kang. E eu devo dizer que realmente quando Kang aparece, o filme melhora. O filme, são 2 horas e 5 de filme. Antes da primeira hora você tem ali uma parte em que eles estão ainda no nosso reino, no nosso mundo. Depois ali eles são sugados para o Reino Quântico. E o filme fica meio basicão, assim. O filme ele é muito basicão nesse momento. Como eu falei, ele é muito procedural. Você vai ter as piadas ali que não me incomodam, mas eu já sei que vai ter gente falando, é muita piadinha. Mas é o filme do Homem-Formiga e a Vespa. Desde o início, o filme do Homem-Formiga é um filmezinho de ação de família, é um filme de assalto que envolve família com piada. Então, nisso ele continua funcionando e sendo o que ele é. Mas quando o Kang realmente aparece, quando ele começa a ter tempo de tela, você percebe que o rumo do filme muda. O filme fica mais pesado. Não quer dizer com isso que as piadas vão diminuir, não quer dizer com isso que você vai ter mais sangue, não é isso que eu estou dizendo, mas você percebe que o filme dá uma virada ali quando você começa a ter o Kang como um personagem efetivo da trama. Uma coisa que eu gostei do filme é que eles acabam dando mais espaço para Janet e para o Hank Pym, né, que são o Homem-Formiga e a Vespa originais. No segundo, o Hank Pym principalmente, né, ele já tem mais espaço de tela, mais envolvido com a ação, e eu acho que nesse
você consegue dar mais atenção para eles, você consegue fazer com que eles participem mais, você dá mais importância para eles dentro da trama dos Vingadores como um todo, do MCU como um todo, principalmente para Janet, tá? Eu acho que a Hope está subaproveitada, ela tem momentos importantes no filme, ela tem momentos marcantes, e ela está forçando um pouco a barra quando eu uso marcantes, mas ela tem momentos importantes no filme, mas eu continuo achando que ela é subaproveitada. Não sei se é devido às polêmicas que ela se envolveu na época que se falava sobre vacinação para Covid, essas coisas, mas eu acho que ela poderia ter sido usada melhor no filme. Acho que a personagem poderia aparecer mais no filme como um personagem em si que participa das tramas e não como a responsável pela pancadaria que consegue resolver tudo à base do chute, soco e de emissão de pulso eletromagnético. Eu acho que é pulso eletromagnético, não sei, se não for também, desculpa. A gente tem o MODOK, e aí o MODOK é algo que com certeza vão criticar muito no filme. Eu demorei um pouco para comprar a ideia do MODOK no filme, não a origem dele. A origem dele já foi entendida, já tinha sido compreendida antes com cenas que foram vistas em trailers que saíram do filme, mas o desenvolvimento dele no filme eu demorei a curtir. Ou melhor, demorei a aceitar. Curtir é muito forte. Eu demorei a aceitar. E quando eu aceito, eles acabam optando por seguir um rumo que aí realmente me perdeu. Eu realmente lamento o que eles fizeram com o MODOK no filme, e vai ser um prato cheio para quem gosta de criticar Marvel, para quem gosta de falar que os filmes da Marvel são bobeirinhas e tal. Sobre o MCU em si, ele é um filme que abre muito bem as portas para o que está por vir, né? O futuro do MCU tende a ser grandioso, mas o filme em si não é. Eu acho que esse é um grande problema do Homem-Formiga. E talvez seja um problema de expectativa nossa, porque os filmes do Homem-Formiga nunca foram esses filmes que iam ser os arrasa-quarteirão, que iam ser os blockbusters, que iam ser os filmes que iam fazer todo mundo pirar. Eles sempre foram filmes muito procedurais, que funcionavam dentro de si como um universo próprio, que tinham ganchos pro que vinha à frente. A gente tem até uns shorts aqui que a gente fala da importância do Homem-Formiga no MCU. Se você ainda não assistiu, depois dá um pulo lá. Nesse filme, ele continua sendo esse tipo de filme. O problema dele é que a escala se torna muito maior quando você vai para o reino quântico. Então, as consequências do que acontece no filme em si tendem a ser maior, os impactos são maiores dentro do reino quântico, mas ao mesmo tempo você percebe que falta peso para o filme, que falta consequência realmente para o filme. As decisões tomadas ali fazem muito sentido se você pensar nos filmes anteriores do Homem-Formiga, mas na expectativa que a galera tinha do que se esperava de ser o filme que vai abrir, que está abrindo a fase 5, né, já o filme do Homem-Formiga, se não me falha a memória, o último ele fechou a fase 3, ou preparou, melhor dizendo, o terreno para o filme dos Vingadores, então ele estava ali amarrando algumas pontinhas, coisas muito mínimas. Esse veio com a responsabilidade de ampliar. E isso acaba criando uma expectativa que, por sua vez, pode criar frustração nas pessoas. Ainda sobre o reino quântico, eu falei que tem muitas criaturas, eu acho que ele funciona bem, assim. Como eu falei, são criaturas diferentes, mas são criaturas que você consegue perceber uma unidade neles. Existem alguns debates ali que eles fazem, inclusive sociais dentro do filme, não é o mote do filme, não é o debate do filme, não é o filme do Homem-Formiga e a Vespa que a Marvel vai optar por tratar de assuntos políticos, por tratar de assuntos sociais. Isso ela fez lá com Falcão e Soldado Invernal, fez com Capitão América, por exemplo. Mas você, quando tem um filme que fala sobre um conquistador e alguém que está tentando iniciar uma dinastia, ou dar seguimento a uma dinastia, é normal que você debata alguns aspectos de sociedade em si. Tá? Sobre o futuro em si, eu acho que eu já
comecei a falar sobre isso anteriormente, as duas cenas pós-créditos, elas dão muito bem o tom do que vai ser o futuro, principalmente a primeira. A segunda cena é uma cena mais específica, que traz personagens que a galera tava já querendo saber o que ia acontecer com eles, como que ia lidar, como que a Marvel ia lidar com eles no futuro. Acho que está meio respondido ali naquela segunda cena, mas a primeira ele expande o universo assim de uma maneira muito maior do que a gente imaginava. Eu acho inclusive que a Marvel precisa tomar cuidado, porque eu vim conversando no carro com o Luca, inclusive, do canal Luca Leal, sobre possibilidades de futuro, e uma das possibilidades que a gente viu ali, a gente acha bem possível que a Marvel opte por seguir aquilo dali, e se eles forem por aquele caminho, que eu não posso falar, porque a gente não está querendo dar spoiler aqui nesse vídeo, eu acho que a Marvel pode ter problemas em relação a isso. Mas a primeira cena pós-crédito foi bem interessante e foi bem curiosa. Eu acho que é isso, eu acho que é um filme que não tem ligações diretas com outras produções que nós já tivemos ou que nós estamos esperando, a não ser algumas coisas gráficas que a gente mal ou bem já comentou dentro de conversas sobre trailer, em lives aqui, que a gente participou no canal ou que a gente participou em outros canais. E eu acho que se eu começar a falar... lembrei. Jonathan Majors, ele está muito bem como Kang. Como eu falei, quando ele aparece, há uma mudança de tom no filme e ele funciona muito bem como Kang. Na verdade, ele funciona muito bem como Kangs, porque ele já tinha aparecido lá na série do Loki como uma das versões do Kang, né? Aquele que permanece, e aqui ele está num outro tom. Então, me parece uma boa escolha do ator que vai fazer o Kang, que está fazendo o Kang nas produções do MCU. Mais do que isso eu não posso falar, senão a gente entra em spoilers. Mas a pergunta que a gente precisa responder é, afinal, vale o ingresso? Vale. Vale o ingresso, vale a pipoca, vale o refrigerante, vale até uma guloseimazinha. Mas entenda que você está indo assistir o filme do Homem-Formiga e da Vespa. Não é o filme dos Vingadores, não é um filme evento. É um filme procedural do Homem-Formiga e da Vespa. Tá? Se você chegou aqui e ainda não se inscreveu, não deixa de se inscrever. Como a gente falou, clica no sininho para receber as notificações. Curte aqui o vídeo se você ainda não curtiu. Escreve aqui nos comentários suas expectativas para o filme. Se você estiver assistindo esse vídeo depois que você assistiu o filme, o que você achou do filme. E não deixa de procurar a gente nas redes sociais, tudo dois faladores. Estamos também lá no Faixa Pop com a coluna quinzenal Fala Aí. Né? E é isso. Valeu, até a próxima. Ele pode reescrever a existência e destruir linhas do tempo. Você não pode confiar nele. Não importa quem ele seja. E eu já perdi muito. Ele pode nos dar uma segunda chance.